primeiro aqui já ilustra um pouco da tomada de decisão do Bahia nas situações de construção. A gente já trouxe aqui outras vezes o que o Bahia tenta fazer para gerar desequilíbrio no adversário, a questão de procurar sempre os espaços de vantagem no campo, que estão fora do balanço do bloco do adversário. E a gente vai perceber que no jogo contra o Atlético Paranaense, o Bahia não conseguiu explorar esses espaços, porque buscava sempre trabalhar numa zona que o adversário estava pressionando bastante, estava com muita gente, e isso dificultava a construção do Bahia. Então a gente vai ver alguns lances aqui. Ó. Nesse aqui, o Bahia recupera, tem muita gente do Atlético Paranaense no lado da bola, e o Bahia opta por sair no mesmo lado que estava pressionado. São situações que dão desvantagem, porque o espaço está muito reduzido e acaba dificultando a progressão do Bahia no campo. Esse outro frame aqui, é interessante a gente perceber, Darino, algumas coisas que são do jogo, porque vai se adaptando ao adversário, e a gente precisa entender qual tipo de vantagem ou desvantagem o adversário quer gerar no jogo. Por exemplo, aqui a gente percebe que o Atlético Paranaense, ele não estava preocupado em colocar gente para pressionar a primeira linha do Bahia. A preocupação do Atlético Paranaense foi aumentar a largura. Então ele pesa só um jogador na primeira linha e os demais atletas eles vão se preocupando com os lados do campo. Né? A intenção era abrir, era balançar para os lados do campo com um pouco mais de facilidade. Então o que o Atlético fez? Ele aumentou o bloco em largura, não em profundidade. E olha o movimento que o Tassiano faz aqui para buscar a bola. Esse é um movimento que, dentro da ideia de jogo do Bahia, ele não gera nenhum tipo de vantagem. Por quê? Porque ele tira a possibilidade de, por exemplo, o Gabriel Xavier dominar a bola e andar com a bola para fazer esses jogadores que estão aqui, ó, fechando a linha, saltarem para pressionar e, consequentemente, gerar espaço, desequilibrar o bloco do adversário. E a partir do momento que ele baixa aqui para receber, ele tira a possibilidade do zagueiro gerar essa atração e ele faz alguns movimentos que não faz o time progredir. A gente vai perceber que ele vai acabar chamando a marcação para cima e, consequentemente, quando ele entrar no bloco para tentar achar uma linha de passe, ele já vai estar pressionado. E aí é importante ressaltar que esse é um problema do Bahia desde o início da temporada, que é um problema de perceber as vantagens do jogo. Isso aqui não necessariamente é coisa só de treino, é coisa de percepção do jogo ali na hora também. Porque, por exemplo, teve um jogo no início da temporada, não sei se você vai lembrar, Dario, um jogo contra o Bahia de Feira, acho que a gente até trouxe análise aqui, que a situação era a mesma. O Bahia de Feira pressionava com um só na primeira linha e baixava todo o bloco. E o Bahia deixava os 4 defensores atrás da linha do adversário e ainda havia os volantes para baixar para buscar a bola. Então, se o Bahia quebrar essa pressão, vai ter pouca gente na profundidade para gerar desequilíbrio. Então, é um movimento que não gera tanta vantagem. E a gente percebe que isso se repete desde o início da temporada. Naquela ocasião foi o Diego Rosa, que não entendeu bem os movimentos, não entendeu bem as vantagens do jogo. Nessa ocasião aqui está sendo o Tassiano. Tem outros jogadores do Bahia que fazem esse movimento também. O Daniel, antes de sair, era um jogador que fazia muito esse movimento, porque se sente confortável assim. E aí é que eu falo que o Bahia precisa hoje de jogadores que consigam se sentir confortáveis à frente da linha da bola, para evitar de acontecer esse tipo de situação. E aí a gente vai ver que não vai progredir. O Tassiano vai tentar, quando ele entra no bloco para achar a linha de passe, o time já está pressionado e tenta se livrar da bola. E aí é importante ressaltar que não é uma coisa da nossa cabeça. Antes do Renato Paiva já falar sobre a ideia de jogo do Bahia, a gente trouxe aqui, né, em primeira mão qual era a ideia do Grupo City, e não é só uma ideia do Renato Paiva, mas o Renato Paiva já confirmou isso em entrevista coletiva, ele já falou sobre o jogo posicional, ele já falou sobre algumas coisas que consistem dentro do jogo posicional. Então, é uma coisa que a gente está trazendo aqui que tem embasamento até do treinador em coletiva. Então, o Bahia precisa de comportamentos para ficar com a bola. E isso, para o Bahia poder fazer isso, tem que fazer alguns movimentos para a bola ir na direção contrária do bloco do adversário. A gente já trouxe isso aqui no jogo contra o Grêmio. E a gente vai perceber que esse problema se repete. Então, a ideia aqui é o seguinte, a ideia é perceber o balanço do adversário. E nesse momento aqui, o adversário está balançando para pressionar uma bola que pode entrar aqui do lado direito do ataque do Bahia. E a intenção é fazer essa bola entrar no apoio por dentro para ir para o lado contrário. Para ir para o lado contrário da pressão. Porque, veja só, para o Bahia liberar um espaço no campo, ele tem que induzir o adversário a ir para outro espaço.
Porque se o Bahia deixar claro que quer atacar pelo lado esquerdo, o adversário vai balançar e vai pressionar para o lado esquerdo, porque tá óbvio ali o que vai acontecer. Então, o sentido de passar a bola é ter a intenção de ir no movimento contrário ao bloco do adversário. Então a gente vai perceber que o Bahia não fez isso durante a partida, optou pela bola longa, que em tese é algo mais confortável, né? Se livrar da bola, e aí que não faz muito sentido para um time que quer fazer um jogo posicional, para um time que quer ter a bola, que quer dominar o adversário através da posse. E a gente vai perceber que isso se repetiu durante o jogo todo. Ó, entrava no corredor pressionado, não conseguia sair, por vezes tentava um passe de fora para dentro, mas esse passe estava pressionado. E aí a gente vai ver mais uma vez aqui, ó, tem 2 jogadores pressionados, um pressionando o Cicinho, outro pressionando o Gabriel Xavier. Onde é que está a vantagem aí? A vantagem está no lado contrário. A vantagem está lá em Canu. Rian. É Rian, né? Não, Canu, verdade. Então, Marcos Felipe vai receber essa bola, ele está sem pressão, porque a pressão está toda nos zagueiros. Então não tem nenhuma regra que diz que ele precisa se livrar da bola assim que ele chegar. Mas a gente observa que ele não se sente confortável para esse tipo de jogo. E isso é um problema. Porque a gente vai perceber que ele vai se livrar da bola mais uma vez. Pronto, aí eu vou pegar mais uma situação aqui para a gente perceber o porquê o passar da bola tem que ter intenção. Porque a gente fala sempre, por exemplo, o goleiro ele sabe jogar com os pés, então ele serve para o modelo de jogo. O jogar com os pés não é o manuseio da bola, não é o encaixe do pé na bola, é a intenção que você tem ao passar a bola. Então, por exemplo, a gente vai observar aqui, ó, que o movimento do Marcos Felipe de jogar a bola para o Gabriel Xavier, ele induz o balanço do adversário. Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente falou aqui que o Bahia acabou tomando gol contra o Grêmio porque saiu antes do balanço da bola, o adversário tem que estar preparado para sair a partir do momento que a bola sair do pé do Marcos Felipe. Então, normalmente aqui, por exemplo, é uma situação que ele consegue induzir o adversário, de quebrar o pé no último segundo e achar um passe por dentro. E aí a gente vai perceber que a bola tá preparada para entrar no lado contrário, e aí a gente vai entender o que é comportamento para esse tipo de jogo. E observa para onde o Acevedo está olhando. Ele não está olhando para onde a bola, em tese, ela vai. Ele está olhando para o lado contrário. Ele já percebeu onde é que está a vantagem. Porque o movimento do balanço está indo para o lado e a bola tem que ir no movimento contrário. Então você vê que ele já está perfilado para, se o Marcos Felipe quebrar o pé ali e achar um passe por dentro, ele conseguir achar o Canu antes de ser pressionado. E aí o que acontece? O adversário está correndo para o lado, tem que travar a corrida, correr para o outro. E numa hora o adversário não vai fazer isso. Porque isso desgasta. Isso tem um desgaste físico, isso tem um desgaste psicológico. E aí, a partir do momento que o adversário começar a fazer isso, o Bahia vai ter a bola no campo deles para jogar. Só que para isso, você precisa executar alguns comportamentos que partem do seu goleiro, do seu zagueiro. Então, deixa eu perceber que isso não acontece. O que vai acontecer é o mais óbvio. A bola vai chegar em Gabriel Xavier, o Bahia vai entrar pressionado no corredor e vai se livrar da bola. São comportamentos de jogadores que não querem ter a bola. Não querem ter a bola. Novamente, ó, a gente vai perceber, ó, a partir do momento que a bola saiu do Canu, do pé do Canu, os jogadores já esqueceram o Azevedo. Por exemplo, o Azevedo estava pressionado. Um simples movimento de jogar no corredor tirou a pressão do Azevedo. É a hora, por exemplo, de o Canu quebrar o pé, achar a bola, ó, Rian sozinho lá. Eu só vou voltar aqui um pouquinho o vídeo para a gente ver o impacto disso. Tem um jogador aqui no canto superior direito da tela, um jogador do Atlético Paranaense. Quando ele percebe que o Canu vai fazer o gatilho de fazer a bola longa, olha o comportamento dele. Voltar para recuperar a linha defensiva. Isso faz Rian ficar sem pressão. Então, assim, quando eu falo de comportamento, é isso, é induzir o adversário, gerar dúvida no adversário. Será que eu vou jogar por dentro? Será que eu vou jogar por fora? E fazer o adversário decidir. Se ele decidir balançar para fora, o passe vai para dentro. Se ele, a partir do momento que ele percebe que o Canu tá quebrando o pé toda hora para jogar por dentro, então, vou segurar aqui no cara, aí dá tempo para ele fazer essa diagonal aqui pro Cicinho, porque ele vai receber a bola sem pressão. Só que para isso o Bahia precisa brincar com o adversário nesse sentido. E isso não acontece. O que acontece é o mais óbvio, ó. Cicinho recebeu pressionado, o time não progrediu. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!